começando a tocar com Louras Geladas, uma banda que ainda estava totalmente sem produção, amadora, assim, Crua. basicamente. Crua Crua, ainda, crua. aí ele entra com Início, né? dinheiro e faz os caras chegarem nas alturas. É uma outra banda interessante, uma outra banda que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, do RPM, É, cara, porque eles faziam um som tem progressivo. tem até uma Diga. perguntinha aqui da Amanda, né? Da Sabrina, desculpa. Começo dos anos 80 me lembra muito o RPM. Quando que o RPM entra nesse cenário? Vamos falar agora. Eles são uma banda muito interessante porque eles têm tudo a ver com o que a gente tá falando. Porque o Paulo e o Luiz, eles se conhecem porque o Luiz tocava numa banda cover de isso no fim dos anos 70, tá? O Luiz tocava numa banda cover de Deep Purple, o Paulo foi assistir a um ensaio, ele era jornalista, isso em São Paulo, ele estudava comunicação na USP, e o vocalista da banda do Schiavon queria cantar em inglês. E a banda começou a discutir sobre isso. E o Paulo pediu a palavra e falou: galera, desculpa, eu acho que tem que ser em português. E defendeu, argumentou sobre isso. E o Luiz achou o máximo. O fato é que a banda do Luiz começou a tretar naquele momento e acabou. Na hora. Acabou a banda. Mal começou. Sei lá, virou cada um para um lado. O Luiz foi até o Paulo e falou: meu, gostei daquilo que você falou, cara. Aí começaram a trocar uma ideia: vamos fazer um som? Vamos. Luiz, teclados, tecnologia, ele era engenheiro eletricista. O Paulo cheio de referência. Só que qual que era o som que eles queriam fazer? Rock progressivo. Entrando atrasados na tendência, porque a tendência já tinha passado, né? Mas o Paulo, ele tava no meio do caminho, né? E tipo assim, por um lado ele era realidade brasileira, cantar em português. Por outro lado, ele estava querendo ainda copiar uma tendência ultrapassada. E eles insistiram naquela história de rock progressivo, músicas complicadas, eram sonzinhos assim. Cara, tinha uma banda do Luiz, tem uma apresentação na Fábrica do Som. Parece música de videogame. A banda que ele fez, chama Solaris. Não sei se era essa. Enfim, era uma banda que ele teve lá. Ele com o Paulo não era bem isso, mas é tipo isso pra vocês entenderem. Parece umas músicas de Atari, assim, sabe? Sim. Mas não deu certo, ninguém deu bola. Meia técnica. Isso. Aí ele leva uma fita pro Marcos Mainar, se eu não me engano, de uma gravadora que ele conseguiu não sei como, através do Marcelo Rubens Paiva, que ele conheceu, estudou com ele lá na USP. Aí o cara ouviu e falou: olha, tá bom, mas precisa dar uma trabalhada nisso aqui, volta depois. E aí ele fica, cara, treinando baixo, 1000 escalas e não sei o que. Daqui a pouco ele desiste, escreve umas letras, tem uma banda, aí ele desiste, fala: mas esquece, não tá bom, não tá bom. Ele não sabia o que era que eles tinham que fazer. Largou tudo e foi para a Europa com a namorada, foi para a França, chegaram lá em Paris, terminaram. Aí ele pega e vai para Londres. Caraca, e em loucura, Londres velho. ele vê o que ele vê? O pós-punk, o Echo and the Bunnymen, o movimento New Romantics vai influenciar o RPM, que tem a ver com New Wave, né? Que é essa música assim, meio que um pop meloso romântico, assim, né? Mas também com alguma ligação ali com o rock. E um dia ele tá num bar e ele tá pensando: caramba, velho, eu tinha que montar uma banda desse jeito, cara. Como é que eu faço, né? Mas ele tava se achando muito incapaz, assim. Ele tá num pub em Londres e sobe um velho, assim, no bom sentido, tá, gente? Não tô me utilizando de etarismo. Sobe um cara, assim, já com idade mais avançada, no palco e começa a cantar bem pra caramba. E todo mundo começa a elogiar. That's it, sei lá o que. Aí ele para e pensa assim: cara, se esse cara pode, eu também posso. Virou pro cara do lado e perguntou: quem que é esse aí? É o Ian Gillan, aquele do Deep Purple. Nossa, Ian Gillan. Nossa, só ele. Cara, na hora ele foi pra casa e compôs Louras Geladas e uma outra canção. E aí, cara, veio tudo na cabeça dele. Pum! Olha, aí ele pegou todas aquelas bandas que ele viu na Inglaterra e falou: ó, eu vou. Cara, e ele se correspondia com o Luiz. Ele ia contando: Luiz, cara, você precisa ver, as bandas são assim, eles se vestem desse jeito, a postura é tal, as letras falam tal coisa. E o Luiz ia respondendo: pô, que legal, Paulo, tal, não sei o que, um dia a gente tem que fazer isso. Aí esse dia foi o insight, o estalo dele nesse pub. Aí ele falou: cara, preciso voltar pro Brasil. Ele não tinha dinheiro para voltar pro Brasil e a mãe dele teve que vender um carro aqui para comprar passagem para ele voltar. Porque ele morava com uma família lá em Londres, né? Cara, dele chega aqui e fala: Luiz, para o seguinte, isso aí já era 83, eu acho, quando ele volta. Vamos montar nossa banda. Aí eles chegam no The Look, não lembro como que eles chegam no The Look, e num baterista que era um menor de idade. Começam a fazer shows em São Paulo, e aí eles têm que trocar de baterista porque o menino, enfim, era menor e dava um monte de problema. Aí eles chegam no Charles Gavan.
Charles Gavin. O Charles Isso. Gavin, ele tocou um bom tempo com o Ira, né? Uma antológica formação do Ira, que aí a gente já volta para São Paulo, que é o underground de São Paulo, nas casas de shows, o Madame Satã, o Napalm, Madame Satã, né? Várias casas onde essas bandas, aí sim, com a ajuda do Kid Vinil, que De vinil. passava o som. Isso. Aí tinha uma galera da USP ali no meio, uma galera mais à esquerda, o Voluntários da Pátria, uma outra galera que não era tão assim, que era mais do punk, eles não se davam tanto. Aí tinha o pessoal do New Wave, que era visto como o pessoal do gel no cabelo. Então essas três tribos, elas coexistiam ali, é um caldeirão ali nessas casas, né? E aí se rolavam as festas, rolava entorpecentes, histórias do rock, né? Enfim, um ambiente bem Nova York brasileira, assim, né? Tipo, junk. E essas bandas surgem desse ambiente, cara. Ué, aí... Mas por que eu fui parar nisso? Ah, tá. Daí o Charles, ele... Eu não lembro como é que ele chega no Ira. Eu sei que ele foi convidado aí pro RPM. Achou que a proposta tinha mais a ver com ele. Ficou 2 semanas no RPM e foi convidado aí pros Titãs. Porque o baterista era o André Jung. E eles queriam um baterista com mais pegada. Já tinham gravado o primeiro disco em 84. E aí o Branco e o Sérgio ligaram, ou o Branco e o Marcelo, ligam pra casa do César, né? Ligam pra casa do Charles, atendeu o César, né? O César Gavin. E aí passou, aí passou pro irmão dele, aí ele desligou, falou, os caras do Titãs estão me convidando para entrar lá. E isso foi em dezembro de 85, perto do Natal. Eles não comunicaram o André. Então, essa era uma história curiosa, né? De como ele sai do RPM, que o Paulo Ricardo fica sabendo. Aí eles fazem um ensaio com o Charles, sem o André saber, e os Titãs iam tocar no Réveillon lá no Rio. Tinha um hotel reservado, não era em Copacabana, não sei onde que era. E eles combinaram que depois do show, no dia seguinte, eles iam comunicar ao André que ele estava fora da banda, pra entrada do Charles. O Charles já sabia, estava só esperando. E, cara, ia acontecer. Tocaram, o André tava com a Alice Pink Punk, que era da Gangue 90, e que depois tinha namorado com o Lobão, que é a musa inspiradora de Me Chama, Me Chama, Me Chama. Me chama. Nem sempre. Essa mesma aí. E aí, ele tinha acabado de começar a namorar com ela, tava com ela lá no Rio, e você feliz pra caramba, dia 1º chamam uma reunião lá no quarto de hotel. Então, André, sabe o que é, cara? A gente tá a fim de fazer uma mudança na proposta da nossa banda e você... O cara ficou puto, começou a... Dizem que chutou o frigobar. O único que votou contra era o Nando, porque os Titãs são uma democracia, né? Tudo é votado lá. O único que votou contra era o Nando. Até o Nando levou ele pra fora do quarto, conversou com ele e tal. Não, cara, tudo certo, né? Pagaram a passagem de volta, ele foi. Só que ele dividia quarto com o Nazi. Aí o Nazi convidou ele para entrar no Ira, porque o Charles tinha saído e eles ainda não tinham conseguido bater esse lugar do Charles. Bom, e aí como é que o Paulo fica sabendo? Paulo Ricardo também não sabia que o Charles tinha saído do RPM, o Charles não falou nada. Essa é ótima. Eles iam tocar aí em janeiro, em algum lugar aí em São Paulo, cara, um evento. Se pá, era no aniversário da cidade. O RPM. Não, Titãs. Ah, Titãs ia tocar eu acho que devia ser no aniversário da cidade. Porque teve uma chamada ao vivo do SPTV. Estamos aqui no evento, vocês estão vendo no palco ali, ao fundo a banda Titãs se apresentando. Aí a câmera fecha quem tá na bateria. Aparece o Charles. E quem está assistindo na sua casa, Paulo Ricardo. Como assim? Aí o cara assiste e fala, what the fuck? Ligou na hora pra casa do Charles, atendeu o César, falou, teu irmão, vou bater nele, lá, vagabundo, um safado, lá. Enfim, depois eles retomaram a amizade. Mas enfim, essa foi a história da saída do Charles. Eu não sei, eu não cheguei ainda tem essa lacuna minha na história do RPM, mas como eles chegaram no PA, mas o fato é que eles chegaram. Ô, Júlio. Diga. Só uma curiosidade, ó. A Sabrina tá comentando aqui, só digo que o estúdio do Ira era na minha rua. Edgar Escandurra era meu vizinho, Orgulho Master. Ai, que legal. Olha a curiosidade. Que legal. O Edgar Escandurra morava na rua da minha mãe um tempo atrás, aí na Vila Madalena. Vila Mariana, né? Madalena. Vila Madalena. Minha mãe morava na Vila Madalena, ele morava na rua dela um tempo atrás. Não sei se ainda mora, mas, enfim. Que legal. Abrindo parênteses, né? O Ira tem uma história muito legal também, que é uma amizade de colégio. O
Nazi e o Edgar. O Edgar chega depois, né? E aí o Edgar super precoce, né? Tocava guitarra desde cedo, já fazia várias composições, como Envelheço na Cidade, antes mesmo do Nazi, né? E daí falta um vocalista, chamam ele pra cantar e eles ficam impressionados com a presença de palco do Nazi num festival ali da escola. Aí tem uma interrupção no meio, né? Porque aí o Edgar vai servir e se encontram na rua.